Fala pessoal, eu sou a Júlia. E eu sou o Caio. E começa agora mais um episódio e mais uma temporada do Pode Ser Cast. Pode ser? Pode ser. E hoje nós estamos aqui com o Moisés e com a Mirelle. O Moisés, que tem um currículo assim tão grande que eu vou até ler, fiz uma colinha aqui. Que ele é faixa preta, 5º dan em judô, 4º dan em jiu-jitsu, presidente da Liga Uberabense e vice-presidente da Liga Nacional de Judô. Proprietário da filial Alliance Vila Maria Helena, aqui em Uberaba. Graduado em Educação Física, com pós-graduações e MBAs em Judô, Jiu-Jitsu, Treinamento Funcional e Marketing Esportivo. Atualmente é mestrando de Psicologia Esportiva e une aí, a prática da ciência com o desenvolvimento esportivo. E a Mirelle tem 20 anos, é aí uma competidora, estudante de Educação Física e tem um futuro promissor aí pelo Jiu-Jitsu, né? Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz de vocês terem topado, bater esse papo com a gente para falar sobre esporte, que é algo que a gente gosta bastante, a Julinha também gosta, eu sou muito ligado à causa esportiva. E eu queria começar não só agradecendo vocês, mas pedindo para que vocês contassem um pouco da história de vocês, como é que foi sua infância, Moisés, como que começou sua história aqui em Uberaba, e aí posteriormente você poder falar um pouquinho também de como que você começou no jiu-jitsu, como é que foi esse começo da sua trajetória na parte esportiva. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei no esporte com 4 anos de idade. Dentro de um projeto que tinha dentro do quartel, que era de judô. E de lá teve um teste, eu ganhei uma bolsa e vim para aqui, para a Academia Judô Oriente. Aí foi a trajetória e foi a vida toda, até hoje, né? Então são 42 anos praticando o judô, né? Peguei minha faixa preta com 18 anos. Então esse ano eu completo 28 anos, né, de faixa preta. E iniciei no jiu-jitsu em 93. E me graduei a faixa preta em 2010. Então já são também 15 anos. Uma longa estrada já na área esportiva. Isso. E sempre morou aqui em Uberaba? Sempre morei aqui em Uberaba. Provavelmente não trabalhava com isso quando era mais novo, né? E aí em algum momento isso se tornou sua carreira, né? Você se tornou professor, competidor. Então, eu comecei estagiando na academia quando eu tinha mais ou menos 15, 16. E quando eu peguei a faixa preta eu já estava dando aula já. Então eu comecei a dar aula com 18 anos, são 27 anos lecionando. Tem muito tempo já de estrada, muita Sim, história. Sim. Que bacana. Eu, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. E, diferente do Moisés, minha trajetória ainda é curta, né? Tô no azul, faixa azul. Tem, se não me engano, completou agora 2 para 3 anos quase. E eu iniciei por causa do meu primo. Eu era totalmente ignorante do assunto da luta, não sabia de nada. Não tinha experiência nenhuma? Não, nenhuma. Aí num simples churrasco em família, tava eu com meu primo na grama. Meu primo já era praticante de jiu-jitsu, só que é o Arthur. Quando começa com histórias na grama, pode saber. Era o Arthur, inclusive acho que o Caio conhece o Arthur, né? Conheço, gente fina. Ele já era praticante. Só que ele era aquele praticante que ia quando queria, quando se sentia confortável no dia. Esse tipo de praticante é difícil. Esse praticante Conheço vários. Daí, num churrasco de família, a gente brincando ali na grama de mão, porque a gente sempre teve essa brincadeirinha desde criança. Aí ali ele tentando pegar minhas costas e eu impedindo ele, né? Ele falou, Mirelle, você é forte. Eu falei, sou. Aí eu falei, você vai comigo segunda-feira, lá no jiu-jitsu. Eu falei, tá bom. Aí foi da onde que a primeira vez que eu fui, nunca mais deixei de ir. Hoje eu sigo o jiu-jitsu. É como se fosse parte da minha vida mesmo. É algo que eu tô sempre ali empenhando, querendo mudar. E iniciei como competidora, mais focada mesmo ano passado. E esse ano promete. Esse ano eu quero me esforçar mais, buscar mais em competições e testar meus limites. E arriscar e colocar a cara no tatame. Eu sou testemunha, né? Faço parte da academia, sou esse aluno hoje bem ausente, mas pretendo voltar a ser mais frequente nas aulas, né? Até para que eu possa conseguir minha graduação. E
E, de fato, né, o Moisés acredita muito em você, sempre falou muito que você tem um futuro muito brilhante pela frente. E eu espero que você já está correspondendo, né, mas que corresponda às expectativas, continuar focado igual você é e igual a gente vê lá na academia, eu acho que tem tudo para dar certo. Né? Obrigada. Isso aí. É isso. E aí, quanto que começou? Pra você começou muito cedo, né? 4 anos e não foi pelo jiu-jitsu, foi Não, pelo judô. judô. Como que foi, assim, esse começo pelo judô? Amor à primeira vista. Eu acho, assim, que quando você apaixona por algo, assim, e gosta de verdade, assim, então eu sempre me vi treinando. Sempre gostei muito. Eu tive ótimos professores, entendeu? Que assim, que eles me inspiraram muito. Então, como eu comecei no quartel, né? Aí quem me dava aula era o Cabo Tonzinho. Ele hoje até faleceu. E era uma pessoa muito boa. Depois vim para o Judô Oriente. Lá tive o professor Sansão, o professor Irineu e o professor Sérgio. São os 3 irmãos, né? Os irmãos Leite. O Sansão foi coordenador de Educação Física, né, na Uniub. Os 3 fizeram Educação Física. Os 3 são faixa coral de judô. Então, assim, eu me espelhei muito neles. E eles também acreditaram muito em mim. Então, assim, me deram essa oportunidade de começar estagiando, aprendendo, até que quando o Sansão e o Irineu foram montar a AGS, né? Junto com o Alan, junto com o Gugel, aí eu comecei as aulas lá. Eu fiquei junto com o Sérgio no lugar do Irineu. Então, assim, foi paixão. E 4 anos de idade deu nem tempo de chutar uma bola ali antes, já foi direto para as artes marciais, né? Eu acho que eu nunca levei jeito para futebol, não. Acho que a praia é outra. É outra. E essa abertura que eles te deram enquanto você era aluno, é uma abertura que hoje você também costuma oferecer para as pessoas que fazem aula com você, né? Eu vejo que você tenta oportunizar isso para os alunos, para os faixas azul. Eu acho assim que você tem que fomentar o esporte para crescer. Então, como que vai crescer? Você tem que formar novos professores para ampliar o leque, né? Porque se você querer um monopólio só para você, não vai ampliar. Exatamente. Mas eu acho assim que tudo tem que ter um preparo. Tudo tem que ter um preparo, porque hoje todo mundo... não é porque você chega numa determinada faixa que você é professor. Entendeu? Então, tem que ter um preparo. Então, assim, uma das coisas que eles pegavam bem, assim, era no estudo. Então, eu lembro, assim, o Sansão, Sérgio, tá estudando? Tem que fazer faculdade, tem que fazer, né? Sempre cobrando. Então, isso vai entrando ali na sua cabeça e você vai buscando crescer não só como atleta, mas como cidadão. Isso, mas eu falo assim, se não fosse eles me cobrando, me instigando, todo dia tem que ter alguém que alimenta ali e acredita em você, entendeu? Exato. E hoje você é essa pessoa também pra Mirelle, né? Inclusive, Exatamente. Você tinha comentado aqui com a gente antes, né? Que o Moisés é essa pessoa que te incentiva aí na leitura e tudo mais. Então Ele você sempre conseguiu... fica no meu pé nos estudos. Mirelle, você acabou esse livro? Então toma esse agora. Acaba Sempre esse legal. até certo prazo. Esse, depois esse, depois esse. Isso faz toda a diferença. E, né? nossa, demais. Principalmente no meio das lutas. Quando você vai pra treinar, a leitura parece que amplia a sua visão. Ela meio que te dá... Como é que fala? É como se o cérebro não ficasse estagnado. Ele sempre na ativa. Então, você pegaria, por exemplo, uma posição fácil. Com a ajuda da leitura, isso me instiga muito e ajuda todos os dias. O jiu-jitsu é muito sobre a arte também, de você se manter calmo nas situações difíceis, né? Mas eu falo assim, através da busca pelo um conhecimento, assim, dentro de um livro, você aprende muita coisa e amplia mesmo a forma de você olhar algumas coisas. Então, eu falo assim, através da atividade física, a gente está exercitando muito o corpo, é bom para a mente, mas para exercitar a mente mesmo é a leitura. Sem dúvida alguma. Concordo Diária, né? plenamente. Com bons livros, aí vai só evoluindo. E é bacana que você incentiva isso, né, para as pessoas na academia. Então, Não, chega um aluno novo lá, você já leu esse livro? Toma. É um bom sinal, Não, para quem está assistindo. Então, mas eu pego e sabe... falo assim, eu tenho
várias pessoas que a gente tem que modelar para buscar um crescimento. E uma delas é o Fábio Gurgel, que é o CEO da Allianz. Ele que sempre incentivou todo mundo a leitura. E depois que você começa a ler, você começa a desenvolver muito. E eu pego e falo assim, hoje a escola não te incentiva a leitura. A escola mesmo não incentiva. Então, depois que você começa a ler, você começa a aprender coisas que você tinha aprendido lá atrás. Concordo. E você, dentro dessa construção, né, muito jovem, você se tornou faixa preta com 18 anos, né, de judô. Sim. E aí, como é que foi isso? Você se tornar faixa preta com 18 anos, essa responsabilidade? Virou algum tipo de chave na sua mente, alguma responsabilidade? Porque a partir do momento que você se torna faixa preta, a gente sabe que existe toda aquela mística de uma responsabilidade maior. Como é que foi isso? Porque você era muito novo. Então, eu não vejo muito assim uma cobrança, não. E nenhuma virada de chave, porque o judô sempre teve uma rigidez. Então, é um padrão assim de andar correto, tem que ser correto. Então, para mim foi natural. Tive assim, como eu te falei, tive vários professores. Então, aprendi com todos e eles eram bem rígidos, bem padrão. Então, assim, não tinha como ser... E é raro, não é? Você ter algum faixa preta assim com 18 anos no judô? Não, hoje é mais normal. Hoje chega até com 16. Porque começa muito jovem. Antigamente não tinha... Na sua época não tinha muitos? Não chegava com 16, era só a partir de 18 anos. Entendi. Entendeu? Então, não teve uma virada de chave assim mesmo. Era algo que já fazia parte da sua rotina, né? Eu falo assim, a de jiu-jitsu para mim que virou uma outra, que virou a chave, não a de judô. Que a de jiu-jitsu, a de judô você já estava desde muito novo, né, acostumado com já estava acostumado com uma coisa assim muito padrão de regras. O jiu-jitsu não tinha tanta regra igual o judô. Entendi. Entendeu? Então a mudança foi, como eu peguei a faixa preta em 2010 e a metodologia da Allianz estava começando a testar, a rodar. Então, aí, quando eu fiz o curso de professores, que eu tive uma outra visão do ensino, porque a Allianz tem uma metodologia que você tem que seguir padrão. No judô não era assim. Entendi. Era todo mundo junto também. E até assim, desculpa te interromper, Moisés, mas para quem está assistindo, né, a Allianz é uma academia muito respeitada, uma das mais respeitadas de jiu-jitsu no mundo, né? E existem franquias da Allianz no Brasil. E o Moisés é o responsável pela franquia aqui em Uberaba e eles têm uma metodologia de ensino que é semelhante para o Brasil todo, né? Sim, a Allianz é uma equipe, ela hoje é a número 1 mundial, né? São mais de 300 filiais no mundo, ela está em 32 países, é a equipe mais vitoriosa do jiu-jitsu, 14 títulos mundiais no masculino adulto, 10 no feminino, 4 no juvenil, 2 vezes no Master, então assim... Foram 9 consecutivos, se não me engano. Sim, a segunda equipe que tem mais títulos é a Gracie Barra, que tem 7. Então, prova que, sim, que a metodologia... Funciona e assim... Funciona e vai mudando cada ano, porque tudo vai mudando, então vai melhorando a metodologia. Ela nunca fica engessada, sempre está mudando algo, entendeu? Exato. Então, assim, no judô eu não tinha tanto isso. E isso virou uma chave e também essa parte do curso de gestão de academia que tinha dentro da Allianz, que era para saber como gerir uma academia, coisas que ninguém da arte marcial buscava. Vem com esse lado de empreendedorismo também dentro. Isso. Então, virou uma chave, assim, grande. Entendi. Porque muito além da parte esportiva, eles te ensinam a parte empresarial, o negócio do empreendedorismo mesmo, que faz a academia no final do dia dar certo também, né? Mas eu pego e falo assim, tudo para
para evoluir precisa disso, né? De uma gestão. Sim. Exato. E uma dúvida, só para a gente passar para uma próxima questão, mas dentro dessa questão da faixa preta, existe alguma coisa que pode fazer uma faixa, um aluno que recebeu a faixa, ser cancelado essa faixa preta? Às vezes eu pisar muito na bola, ou às vezes num campeonato, enfim, fraudar algo. A pessoa pode perder uma faixa? Assim, eu vejo que perder, não. Assim, ela, se ela cometeu um crime, um ato... Sim, um ato... Relacionado ao jiu-jitsu? Não, relacionado a coisas ruins mesmo, um abuso, alguma coisa assim. A confederação bane aquela pessoa da entidade. Então, assim, fica sem validade, né? Entendi. É um órgão, ela não é reconhecida por nenhum órgão, então... Entendi. Era uma curiosidade. Efetivamente não tira, mas aí perde o sentido, não tem como você tirar uma coisa, mas assim, ela não faz parte de nenhuma federação, nenhuma ela perde instituição. A inscrição dela na federação. Isso. Entendi. Você tem aí uma estrada, né, com muitas competições, mas eu tenho certeza que deve ter alguma vitória ali, alguma coisa em meio a tantas lutas que te marcou, e a gente queria saber qual que é essa vitória, assim, que tem um gosto diferente. Uma vitória que tem um gosto diferente? A primeira, né? Mas fora da parte esportiva, às vezes você tem alguma vitória na sua vida pessoal que você acha muito importante, que vai além da esportiva. Na vida pessoal, o nascimento da minha filha, da Yasmin. Eu tinha convicção de que a resposta seria... Você pensou um pouquinho, eu falei, com certeza essa vai ser a resposta. É o nascimento da minha filha, Yasmin. Pra quem não sabe, né, você é pai e... Eu acho que para quem é pai, na grande maioria das vezes, é a maior conquista. Não, então, é porque a paternidade, assim, ela faz você ver tudo diferente. No momento que tem uma pessoa, assim, que depende de você, você vira uma chave. Só que eu não tenho só a Yasmin, não, viu? Eu tenho o Davi também. Então são essas duas grandes vitórias. Não, a Alessandra também. A Alessandra 3. É minha esposa. A esposa, E assim, obviamente, eu não posso falar ainda porque eu não sou pai, né? Mas pretendo ser. Aí às vezes daqui 1 ano, 2, eu posso te responder sobre isso. Não, mas vira uma chave, assim, responsabilidade total. Não dá pra você brincar de ser pai. Eu vejo, assim, algumas pessoas brincando, não, tem que andar Tem certinho. alguma coisa aí desse histórico das artes marciais que você usa hoje na sua paternidade? Você está acostumado a lidar com criança também, né? Dar aula eu dou aula para criança desde os 18, mas assim, é diferente. Eles no tatame é uma coisa, em casa é outra coisa. Entendeu? Por mais que você ache que é só do seu jeito, não, em casa sempre tem alguma coisa pegando. Vai mudando. Vai mudando. E dentro dessa caminhada no jiu-jitsu, existe aquele ditado, né? Que muito mais difícil que ser campeão é se manter campeão. Eu queria a opinião de vocês dois em relação a isso, né? Você que está começando agora, né? A sua caminhada no jiu-jitsu. E você, Moisés, que já passou por muita coisa. Você acha que é mais difícil chegar no topo ou se manter no topo em alta performance? Porque tem muitos atletas que têm opiniões diferentes sobre esse assunto. Eu acho que se manter no topo. Mais difícil. Não, porque... Se você quiser só uma conquista, aquela primeira conquista está tudo certo. Mas para você se manter em uma jornada em qualquer coisa, você tem que manter a sua alta performance por muito tempo. Isso. Mas não só, eu falo assim, nem só se você quer competir, mas se você quer performar academicamente. É uma jornada longa também, então você tem que manter um estudo. Exatamente. E isso acontece muito no MMA, né? Você sabe que eu sou muito fã, assisto e às vezes o atleta bate campeão, mas não consegue se manter campeão. Mas é uma jornada já mais bem curta, né? Tem um ciclo, né, esportivo menor. Não, então, assim, na parte de luta é bem curta a parte de atleta, assim, se você for buscar o alto rendimento. Mas eu acho que no MMA é um pouquinho menor ainda, por causa do... que é mais contato, né? Soco, muito chute, é mais traumático. Com certeza. E por ser muito mais traumático, né? Quando perde de forma brutal, tem muito atleta que nunca mais se recupera, né? Sim. É brutalizado e a gente tem vários casos aí de atletas. Eu gosto de citar sempre o Renan Barão, que era considerado o melhor lutador peso por peso do UFC, perdeu o título e engatou aí 8 derrotas seguidas, nunca mais foi visto. Mas eu acho que isso é mais psicológico. Totalmente psicológico. Mais psicológico.
Porque o cara perde a confiança dele, né? Total. Às vezes fica muitos anos sem perder, perde de forma brutal e... Assim, eu já vi muitos atletas que, assim, que sempre foram campeões, uma derrota, parece que aquela confiança... Acabou. Foi embora. Exatamente. Vamos dar uma pausa agora na nossa conversa pra gente agradecer a banca do Dinei, a maior e a melhor delicatessen de Uberaba, que mandou essa tábua aqui pra gente. Então, mais uma vez, né, começando mais uma temporada aqui conosco. E se você estiver precisando aí de algum serviço, né, uma tábua para receber pessoas, a banca do Dinei é o lugar certo. Voltando pra cá agora, eu queria saber se vocês mandam bem, assim, em outros esportes, né? Além do judô, mas acho que a Mirelle tem uma história legal também pra contar pra gente aí de outros esportes. Sim, né? Não é tão legal, assim. História ruim de viver. Se fosse legal, eu tava lá ainda. Mas desde criança eu sempre fui uma menina muito arteira, que gostava muito de aventura. E comecei na natação, pequenininha, aquela coisa, começo na natação, o básico do básico. Mas eu sempre gostei de jogar bola com meus primos, porque eu sempre fui muito criada com eles. E também comecei no handball, na escola. Comecei no handball, daí fui até 8 anos. Porém, eu sempre fui de pivô. Pivô é que fica ali na marcação, ida e volta, ida e volta. No handball, né? Isso, no handball. Daí, era sempre uma falta. Que eu era pra defender ali, acabava que eu colocava a mão assim na cara da menina pra defender, machucava. Gente, era um terror handball. Nossa senhora. Você jogou também? Ah, jogava assim, né? Até o 3º ano e poder ficar livre disso, porque eu era sempre a reserva da reserva, mas aí chegou um ponto, Olimpíadas de colégio, que a minha sala tinha o número exato de menina, então eu não podia mais ser a reserva. Nossa. E aí eu tinha que entrar. Então, assim, era sempre caótico, mas o handball eu conseguia me dar uma viradinha. Eu sou campeão do Giro de handball, tá? A história muda, né? Desculpa que eu vou ter que falar a verdade aqui. Vou ter que ser desumilde. Treinador Carel, sou campeão de... Carel. Eu comecei com o Carel. Com o Carel? Carel. O Geura é aquele campeonato que disputam as escolas públicas e particulares, e a gente ganhou o Geura. Fomos jogar a parte estadual e aí não deu certo não, mas aqui em Uberaba a gente foi campeão. Eu cheguei a participar do time feminino aqui de Uberaba mesmo. Aí direto era uma viagem. E eu sempre gostei dessa adrenalina que uma competição traz. E só que teve um tempo que não tava dando mais, sabe? Não tava meio feliz com o esporte. Aí eu tive uma conversa ali com Deus, falei, Deus, me traz alguma oportunidade diferente, uma coisa que me traz essa adrenalina, só que eu não tô feliz com aquilo, então me traz algo novo. Aí foi onde é que surgiu esse caso com meu primo na grama, é onde trouxe até aqui na Aliança, e tive esse contato que eu tenho hoje com o Moi, que é de pai e filha. Eu chego no Moi e converso uma coisa que eu não falaria pro meu pai, nem pra minha mãe, sabe, aquele contato que eu sei que o Moi vai me apoiar. Porém, ele vai puxar minha orelha também quando precisar. E é assim que deve ser. E o Moi, ele é aquele treinador que eu quis ter lá atrás. Sabe? Um treinador aí presente, que quer ver realmente resultado, que quer mostrar, quer dar oportunidades. E hoje o Moi me dá muitas oportunidades e eu sou muito grata a ele. Eu pego e falo assim, que eu vejo muito professor só cobrando o resultado, né? Mas às vezes o resultado é influenciado por alguma coisa que acontece fora do tatame. Com certeza. Não é só o tatame. Às vezes a pessoa treina muito bem, mas chega na competição e não consegue render por algo que está acontecendo na parte de fora. Exatamente. Aconteceu recentemente agora, esse sábado, a luta valendo cinturão no UFC e o Strickland, né, que é o ex-campeão, perdeu essa luta. E o treinador, posteriormente, deu uma entrevista e fritou ele para o mundo inteiro. Falou mal dele, né, que caso ele não tenha mais vontade de ser campeão, não quer mais treiná-lo. E ele passou por vários problemas que o treinador sabe, né? Passou por uma infiltração no ombro, cuidou de uma doença na preparação da luta. E mesmo assim o treinador dele foi a público e fritou ele. E ele já deu uma declaração de que não vai mais ter esse treinador na equipe dele. Foi péssimo. Então, assim, o treinador é muito importante na parte psicológica e também para preservar o atleta, né? E recentemente a gente teve esse caso, esse exemplo negativo que aconteceu. E é bacana ver você falar sobre isso, dar esse depoimento do lado do professor, porque mostra que o trabalho dele vem sendo bem feito. Não, mas, assim, o olhar tem que ser um outro olhar. Um grande amigo postou essa semana qual que era a diferença do puxador de treino, do professor, do treinador e do líder.
Então eu nunca tive o puxador de treino, nem o professor, nem o treinador. Todos os meus professores foram líder. Então eles não olhavam só o tatame, eles olhavam o atleta como ser humano. Então ele queria fazer parte da vida, entendeu? Essa que é a diferença. Exatamente. Tem que ser assim. E aí, assim, fora das artes marciais, não se arrisca em nada, Moisés. De esporte. Futebol, não. Um esportezinho. Não. Não, né? Não. Melhor ficar... Nem Não, baralho. mas Tá, não é, porque é muito corrido o meu dia. Então, chega no final de semana, eu quero descansar. É o beach tênis. Tá cansado Não. do esporte, né? Chega Não no... mesmo. Não mesmo. E aí, dentro dessa realidade que a gente estava falando, né? Como é que foi para você fazer essa... Você já falou um pouco disso, mas é importante a gente falar. Essa transição, assim, de competir e ser professor, né? Ensinar. Existe uma diferença muito grande, mas acaba que se entrelaçam, né? Olha, não foi muito difícil no começo, não, porque, assim, eu treinava muito, assim, como era um outro modelo de ensino, então, assim, eu treinava muito com os alunos, como não tinha divisão de nível. Então, era muito tranquilo. Mas chega num momento que você dá o quê? 8, 10 aulas por dia, que fica impossível você treinar e depois manter todas as aulas com qualidade, porque o corpo está cansado, a mente está cansada. Então, assim, a carreira de atleta vai chegando a um fim ali e você tem que saber virar essa chave. Mas como eu falei para vocês, como na Aliança tinha o curso de gestão, então lá já fala sobre essa transição também. Então eles também já te preparam para... Sim, para você ter um outro papel de gestor, Entendi. de empreendedor. Entendeu? Teve o primeiro curso de gestão que o Fábio Gurgel fez, foi o Viver de Jiu-Jitsu. Depois teve o Tatame Negócio, que é bem mais elaborado. Então, assim, já vai mudando a sua mentalidade para o empreendedorismo. E existe uma dificuldade, não, né? Mas uma diferença muito grande também entre dar aula para pessoas mais velhas, né? Maiores de idade, e para crianças. Tem professor que tem dificuldade. E você, pelo menos pelo que eu percebo lá, é o contrário. Você tira de letra lá. Não, mas... Como é que é isso? Como é que é isso? Porque tem professor que não consegue dar aula, uma boa aula de qualidade para crianças, porque tem dificuldade de lidar. Eu acho assim que quando você ama dar aula, ama lecionar, Fica mais fácil. independente do tamanho, se é criança, se é adulto, quando de você letra. ama o que você faz, é prazeroso. Então, E você vai se moldando, né? você vai se moldando, mas como é que eu falo? Eu amo dar aula. Eu gosto de ver a pessoa tendo dificuldade, ela melhorando e indo, performando, entendeu? Eu gosto de ver a mudança que o esporte faz na vida da pessoa. Aham. Bacana demais. Dentro do esporte, assim, de uma forma geral, a gente tem lidado, né, cada vez mais com a questão do doping. Como que é isso dentro do jiu-jitsu? Você acredita que o doping, assim, em algum... Tem como contribuir com a performance? Deveria ser liberado? Não deveria? Eu acho que não deveria ser liberado. Eu acho que sim, se você quer tomar alguma substância para obter alguma vantagem, você já está burlando. Então, eu acho que não faz muito sentido. Não faz, você quer resolver uma coisa muito rápido, mas demanda um esforço. Então, acho que... Aí depois, se você é pego num doping, você vai ficar 3, 4 anos sem fazer o esporte, não faz sentido. Tem que pagar o preço. É um desrespeito aos outros atletas também, que estão sempre ali no dia a dia, né? Infelizmente, em competições menores, né? Que não são tão grandes, isso acontece. Não, muito. mas hoje, assim, no jiu-jitsu, tem um acompanhamento assim, bem pesado em cima. Bem rígido. Sim. Show de bola. Você já comentou aqui um pouco com a gente sobre a Allianz, né? São aí 14 títulos mundiais. E eu queria saber como você conheceu a franquia, como surgiu a ideia de trazer aqui para Uberaba, né? Como que você vê tudo isso? Como que foi essa história com a Allianz? Então, começou um pouquinho atrás, porque o meu professor, Elan Santiago, assim, a gente sempre seguia o professor.
O Elan, a gente estava numa academia, que era Brasília Top Team, que era uma academia com vários campeões de renome voltado pro... Na época nem era o MMA, era o Vale Tudo. Então, lá, assim, estava começando o MMA. Então, era o Minotauro, era o Arona, era o Alan Góes. Só que lá começou a buscar mais essa parte do Vale Tudo, né, do MMA. Aí, o Elan sempre gostou dessa parte do jiu-jitsu esportivo. Então, a gente migrou para a TT, que era a academia do Fernando Tererê e do Teles. E o Fernando Tererê foi um dos melhores que já teve no jiu-jitsu. Um fenômeno. E a gente ficou na academia dele por praticamente 3 anos. Porque depois o Tererê teve alguns problemas de saúde. E o Tererê conversou com o Elan e falou assim, ó, eu quero que vocês vão para a Aliança. Porque ele era formado pelo Gigi, que é um dos fundadores da Aliança. Então foi aí que a gente foi para a Aliança em 2006. Então já você conheceu por ele, né? Sim, ele já são 19 anos na Aliança. Não, muito bacana. Muito bacana. Para quem não sabe, é uma das maiores franquias, né? Como você mesmo já falou, é a maior do mundo em número de academias e é muito bem estruturada. Moisés, eu sou seu aluno, né? Como muitas pessoas sabem, eu sei que existe toda algo que envolve dentro do jiu-jitsu o respeito às outras pessoas, a não brigar na rua. Mas aí eu queria saber de você, né? Em algum momento, às vezes, você foi jovem, teve que se defender. Como é que foi, às vezes, ter que se defender na rua enquanto professor, enquanto mestre? Já brigou na rua? Não, como é que é a conduta do jiu-jitsu em relação às pessoas igual a você, que são faixa preta, de não brigar? Fala para as pessoas que nos assistem em relação a isso. Deixa eu ver. Então, assim, 45 anos de vida, né? E tive que usar a arte marcial só 2 vezes. Então, tá justo. Para me defender, não para agredir alguém. Então, mas foi bem jovem também. Então, foi super tranquilo. E conseguiu, deu para se defender? Se defender. Porque eu falo assim, porque tem lutadores famosos, né? Que falam que, por exemplo, tem uma entrevista do Cigano, que foi lutador campeão do UFC, e ele fala, briguei uma vez na rua e apanhei. Não, ele fala, lá em casa tinha um lema, apanhou na rua, apanhou em casa. Apanhei em casa também. Não podia apanhar na rua. Não apanhou na rua, não. Não, que bacana, então. Já passou por alguma situação assim, Mirelle? Precisou se defender? Não, mas eu fico sempre alerta. Por sempre exemplo, alerta. Sempre quando eu saio assim, uma festinha ali aqui, raro, mas acontece. E é a pior coisa que pode acontecer, né? Aí eu sempre, tipo assim, tem hora que eu... Não sei se é por causa do sempre ser rotina o jiu-jitsu. Eu sempre fico atenta, tipo... Fico ali curtindo com as colegas, mas sempre aqui, uma coisa meio policial, né? Vai no restaurante, senta em frente à porta. E desde pequena, assim, época de escola, eu sempre tive a sensação, como que será que é brigar? Será que se alguém chegar em mim, eu vou saber defender? Tipo assim, sempre quis aquela coisa, alguém podia chegar em mim e tal. Mas nunca só pra mim ver como é que é. Às vezes alguém que precisa. Mas nunca aconteceu, graças a Deus. Hoje é a pior coisa que você pode fazer. Não, mas hoje em dia não tem... Eu nem... Não sei se é porque eu não tô mais na balada, na pista, né? Eu nem vejo falando de briga, alguma coisa assim. Infelizmente ainda acontece. Tem umas coisas. Assim, na academia, nunca nem ouvi falar que alguém da academia se envolveu em algo. Infelizmente ainda acontece e assim, a pior coisa que você pode fazer hoje é brigar com alguém, até porque hoje a gente vive numa sociedade que é perigosa, né? Sempre foi. Mas a gente tem vários exemplos. Por exemplo, o Leandro Lô, que era campeão mundial de jiu-jitsu, infelizmente se envolveu numa briga e aí acabou sendo assassinado, tomou um tiro. Então, enfim, a pior coisa que pode acontecer. Então, mas você vê assim, que é um caso esporádico. Sim. Entendeu? Porque quem treina, luta mesmo, não briga. Não gosta de brigar, exatamente. Não, porque o esporte te dá uma segurança, um equilíbrio, te traz uma segurança ali que você não precisa mostrar que você sabe sair daquela situação sem ter que usar o jiu-jitsu. Qual foi a lição, assim, do jiu-jitsu que você viu que você conseguiu passar para os seus alunos, assim, além das técnicas, né? Algo assim de princípio que você conseguiu ver que você passou ali para aquela pessoa? Olha, eu vejo assim, que eu tenho que ensinar que
faz parte da cultura da Aliança, que é acho conforto no desconforto, entendeu? Só através do desconforto que você vai achar uma solução para algo. Então, eles têm que estar desconfortável para evoluir, entendeu? Porque se você pegar e achar que tudo vai conquistar fácil, não vai. Então, eles têm que se colocar no desconforto para continuar evoluindo. E até dentro disso, né, dessa pergunta da Julinha, hoje tem quantos alunos na Allianz aqui em Uberaba? Hoje está com uns 319, 320 alunos. Você é muito aluno. Uma responsabilidade muito grande, né? Ser professor de todos eles. Ó, graças a Deus, hoje eu tenho um time de professores e instrutores, assim, que são... Os meninos estão numa crescente, assim, buscam aprender mesmo. Então, assim, eu tenho um time bem legal. A Mirelle é uma das instrutoras também, né? Então, eu pego e falo assim, eu tenho um time legal, sem um time não dá. Excelente. E aí, dentro desse cenário de jiu-jitsu, não só de jiu-jitsu da vida pessoal, como que vocês se veem, né, nos próximos 5 anos? Como que você quer estar enquanto professor? Vamos deixar ela responder essa primeira. Não, daqui 5 anos eu vou estar com 50. Então, eu me vejo fazendo a mesma coisa que eu faço, dando aula, mas tentando fomentar mais o esporte em Uberaba, entendeu? Sim, como eu falei no começo, eu sou o presidente da Liga Uberabense de Judô. Então, a gente tem vários projetos, tem várias ações dentro do judô. Então, a gente busca cada vez mais fomentar o esporte, tanto no judô, tanto no jiu-jitsu. Porque eu acho que através do esporte a gente consegue mudar um pouquinho a sociedade, entendeu? Sem dúvidas. E você? Daqui 5 anos já imagino que a minha preta, né? Também já me imagino que a minha preta. Mas aí, além da faixa, tem alguma meta pessoal, por exemplo, de disputa de campeonato, enfim? Com certeza, Pensou mas... que você vai ter disputado bastante até lá. Sim, mas o top mesmo é o mundial, né? É isso. Que é o foco, acho que de todo o pessoal que compete. Tem que ser, né? Sim. Você, enquanto aluno prodígio, tem que pensar alto e eu acredito que tem todo o potencial. Só seguir como tá hoje. Tem que pensar alto, né? Pensar pequeno não vai funcionar. Exatamente. Moisés, se você pudesse voltar hoje no tempo e falar com aquele Moisés de 18 anos que pegou a faixa preta no judô, qual conselho você daria para ele? Começa no jiu-jitsu com 4 anos também. Começa agora. Começa no jiu-jitsu. Vai no jiu-jitsu agora. Queria ter começado o jiu-jitsu mais cedo. Eu queria ter começado na mesma idade que eu comecei o judô. Nossa, assim, hoje, assim, eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, mas eu acho, assim, que tudo também vem no momento certo. Mas, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha ouvido alguns conselhos que os meus pais deram. Muito mais maturidade. Né? Depois que você vê, assim, algumas coisas que eles falavam lá atrás, 20 anos depois, tudo que eles falavam faz sentido. Aconteceu, Então, era ter ouvido mais meus pais, pronto. E aí é bom que você, estando do lado agora, não precisa passar por algumas coisas. Mas é verdade. Mas é só o tempo e a maturidade que vai te trazer isso. E aí, dentro do jiu-jitsu, toda vez que a gente fala que vai falar com alguém de jiu-jitsu, não tanto do judô, mas principalmente do jiu-jitsu, tem sempre aquela dúvida que muita gente pergunta e, assim, eu sei a resposta, mas era bom vocês falarem, né? Por que quem faz jiu-jitsu tem a orelha toda bagunçada por causa disso? Olha, essa é a resposta dele. Antigamente, porque hoje eu nem vejo tanto. Eu também não vejo tanto. Antigamente era um outro tatame. Era um tatame de lona, de palha, era bem mais... Então, ralava muito, machucava muito. E os kimonos também eram bem grossos. Então, uns machucavam mesmo, agora outros pegava faixa, ficava estourando a orelha, vai ficar com cara de lutador de jiu-jitsu. E isso é por causa das microlesões que o sangue mas não, assim, não eram todos. Que eu estou falando assim, muitos estouraram treinando muito, porque antigamente o treino não era igual hoje, não tinha aquele treino de iniciante,
era só um treino de competição, então era um treino pegado mesmo. Então você não tinha a cartilagem. Quando estoura, você tem que treinar, tem que exatamente. ficar um tempo sem treinar. Mas ninguém queria ficar sem treinar, então aquilo ia machucando e isso ficava daquele jeito. Então, era assim, muitos era treino mesmo. Hoje, a maioria era treino. Os que a gente vê hoje, assim, ainda costumam ser os lutadores de MMA. Não sei se é por excesso de treino ou pancada, mas... Mas você acaba vendo uma pessoa que nunca competiu com a orelha toda estourada. Toda estourada, Eu vejo, assim, as pessoas que estouraram mesmo a orelha, assim, uns competidores, assim, você fala, nossa, isso aí é porque treinou, mas tem uns que você fala... Tem uns que não faz sentido nenhum, né? Não. E aí dentro também dessa realidade de jiu-jitsu, vocês que já competiram, já lutou com alguém, algum lutador, algum competidor que foi sujo, desonesto e que você teve que lidar com aquilo ali no... Porque não. Nunca passou por isso? Eu, particularmente, nunca passei por nenhuma experiência assim, não. Entendi. Também não. A única experiência que eu tive no Nogi, primeiro Nogi que eu fui no Brasileiro, que é não confiar na arbitragem. Sabe? É fazer o seu jogo e confiar no seu jogo, não depender só dos pontos, porque pode ter uma reviravolta ali que... Às vezes você achou que não foi, mas o juiz viu que foi, sabe? A interpretação do árbitro é diferente, né? É você realmente ter seu jogo ali preparado e confiante e não confiar nas pontuações. Não deixa na mão do critério, que é subjetivo. A gente teve aí recentemente as Olimpíadas, né? O judô chegou no topo. Sim. E como vocês veem isso? E assim, o que falta para isso se tornar uma rotina? Né, ver o Brasil no topo nas artes marciais. Investimento. Exato. Investimento. Muito. Agora me fugiu o nome daquele lutador francês que ganha. Não, porque eu pego e falo assim, o investimento que tem hoje no esporte, sim, para você se tornar olímpico, vai mais para clube. Então, para você entrar num Minas Tênis, num Pinheiros, é através só de uma indicação ou de uma peneira, que hoje é bem difícil. Então, é só se você estiver ali dentro. E até estando ali é muito difícil. Exatamente. É muito difícil. Porque eu já vi, assim, muitas pessoas muito boas, assim, que poderiam ter sido e nem chegaram perto, entendeu? Então, olímpico, o dinheiro vai para os clubes, entendeu? É diferente. Então, não chega... Não vem para a base. A gente está na base, que é uma cidade interior, é base. Não chega na ponta, né? Não. Então, por isso, assim, que a Liga busca busca mais o social. A confederação é mais o que é o olímpico, entendeu? Então, é diferente. E aí, dentro dessa realidade de Olimpíadas, que a Julia comentou, tem agora, pesquisei aqui para me lembrar o nome, né? Aquele francês que ganha e ganha várias vezes, que é o Ted Riner. Ted Riner. E aí eu queria sua opinião, enquanto faixa preta de judô desde os 18 anos, sobre esse cara que, a tudo indica, é um fenômeno, né? Ele é uma lenda do judô, é um atleta, assim, fantástico. E ele é muito grande, né? Eu acho que ele é muito a categoria mais pesada, um cara... Muito alto, mas para mim o melhor judoca foi o Koga, que lutava no 7-3, e o Yamashita. São os melhores da história. Da história, para mim, são esses dois. Show de bola. O francês, ele veio bem depois, mas esses aí são... Os maiores. São japoneses em raiz mesmo. E no jiu-jitsu, na sua opinião, tem algum que é maior da história? Rickson Gracie. Rickson Gracie. Rickson Gracie. Pra você? No feminino, Gabi Peçanha. Gabi Peçanha. A única que chegou num patamar que ninguém mais tira ela. Que nem a gente comentou sobre chegar no pódio e manter. Ela tá invicta, se eu não me engano... Ai, tem muita coisa que ela já tá invicta e ninguém tira ela, ninguém tira. Anos, se manter no topo igual a ela é muito difícil, né? O Rickson, eu falo assim, eu gosto dele não pelos resultados como atleta, mas é pelo estilo de vida e pelo estilo de mestre que ele é. Além do lutador, né? Ele assim, o Fábio, o Giel, o Jacaré, todo mundo são muito amigos dele. Então, eles conviveram muito. Então, você vai ver assim, eles são todos na mesma busca, entendeu? Da busca do autoconhecimento,
de entregar o jiu-jitsu de forma, assim, com excelente qualidade, é uma outra busca, entendeu? Entendi. Show Então, de bola. assim, a modelagem, né? Tem que modelar os que chegaram primeiro. Os que chegaram primeiro. E que fizeram uma bela jornada, né? Com certeza, abriram um caminho para muitos, né? Isso. Sim. Concordo. A gente tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, que são bate-bola, jogo rápido, que são perguntas que a gente pergunta e vocês respondem de forma curta, breve, para saber a opinião de vocês em relação a alguns temas, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois que competem, e hoje você também é instrutor, ajuda, né, ali nas aulas, prefere competir ou dar aula? Competir. E você? Da aula. O jiu-jitsu pode ser uma ferramenta de transformação social? Muito. Se você pudesse lutar contra qualquer atleta da história, com quem você lutaria? Vixe, Maria. E não necessariamente lutar, né? Mas às vezes ter uma hora ali pra treinar, conversar. enfim, pra escolher uma pessoa pra você... A Gabi Peçanha. Gabi Peçanha? É. E você? Eu queria aprender com o Rickson Com o Gracie. Rickson Gracie. A disciplina vence o talento? Sim. Sim. Sempre. Treinar com os mais novos ou com os mais experientes? Mais experiente. Aí você toma massa e você aprende ele também. Amassado. Com os mais experientes. Mais experiente. Judô ou jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Essa é difícil, ele vai ter que responder, mãe. Hoje o jiu-jitsu. Show de bola. Antes dessa última pergunta, eu queria perguntar pra você, Moisés, existem 4 lutadores aqui no cenário que eu vou colocar. Você precisa escolher 2 pra te defender e os outros 2 vão tentar te matar. Tá. Joe Jones, Poatan, Verdun, e aqui um quarto a gente pode colocar aí o Caim Velasquez, que foi um dos maiores pesos pesados. Desses 4, você tem que escolher 2 pra te defender e os outros 2 vão te atacar. Quem que você escolheria? John Jones Pra te defender. e Verdun. E o Verdun. E o Poatan e o Velasquez te atacariam. Eu acho que você vai ficar tranquilo nessa. Eu tô bem. Eu acho que você Eu tá tô bem. bem. Tô protegido. E por último, a gente sempre pergunta pros convidados qual frase vocês gostariam que estivesse na sua lápide. Vença a si mesmo. Bacana. E você, Mui? Simples. Acho conforto no desconforto. Essa é sensacional. Olha, eu vou falar que eu tô curiosa pra conhecer o jiu-jitsu. Pelo tudo que vocês falaram aqui, enfim, a gente tem aí... O Caio tá fazendo uma história dentro do gabinete, né? Levando o pessoal pro jiu-jitsu. Se brincar, eu sou a próxima. Eu acho que você vai gostar bastante. Assim, eu tenho falhado, né, em ir nas aulas, Sei, mas eu tenho Caio. mandado representante. Você mandou um representante. Não, mas é porque eu falo assim, que é o momento, seu momento de trabalho, mas na hora que fica tranquilo, volta pra rotina. Não, Até mas porque são várias coisas ali que você aprende no tatame e leva pra vida, né? Então, Sim. essa questão que vocês falaram do autoconhecimento, tanto externos que vocês levam ali pra dentro do tatame, tanto do tatame que vocês levam pra vida, né? Se autoconhecer é porque importante pra absolutamente tudo na sua vida. O jiu-jitsu, assim, todo dia é uma novidade, né? Não tem uma coisa que é preso dentro de um conceito. Então faz você raciocinar o tempo todo. Exatamente. As pessoas que eu conheço que fizeram outras artes elogiam o jiu-jitsu por causa disso. Não é uma dama, é xadrez, você tem que pensar. Então, é raciocínio. Então, isso faz você ver a vida de um outro ângulo, entendeu? Meu Deus, meu raciocínio é muito lento. Ou vai ser muito bom ou vai ser uma tragédia. Eu acho que vai ser bom. E assim, o jiu-jitsu, né, como você falou, algumas artes marciais, por exemplo, o boxe, né, obviamente tem que pensar muito, tem a parte estratégica, mas os treinos são muito repetitivos, né? E ali no jiu-jitsu, todo dia você tem que quebrar a cabeça, porque você aprende uma posição diferente, se encontra numa situação diferente. Então é exatamente isso, né? Todo dia você tem uma situação nova. Então você tem que estar com a mentalidade faixa branca todo dia, para aprender. Exato. Forte Ia isso. apanhar muito. Pessoal, queria agradecer vocês terem topado esse bate-papo, foi um prazer. Já tinha um tempo que eu queria trazer você aqui pra gente conversar. Melhor ainda que vocês vieram juntos e foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que eu pelo menos gostei bastante. Nossa, O com prazer certeza. foi meu, gostei muito do bate-papo, ainda mais com a Mirelle aqui, que é uma atleta nova em ascensão, então foi bem legal. A gente fica feliz. Se vocês quiserem deixar aí alguma mensagem final, E eu algo acho que que é vocês querem que fiquem marcado, né? E era importante vocês deixarem também, né? E principalmente você, Moi, Isso. as redes sociais, pro pessoal conhecer a Alice aqui em Uberaba,
deixa o Instagram lá, vai falar que você Aliança Vila Maria Helena. A academia lá tá aberta a todos. Aguardo todos vocês lá. O Caio para retornar, você para fazer uma aula experimental, para meus amigos ali também. Vou ver se eu levo todo mundo. Não, o Leandro não tem muito perfil. Muito forte. Ele é o que tem mais perfil de lutador ali. Pacado de graça. Não, mas não é nem pelo físico, né? Eu falo assim, é pela vontade de praticar uma arte marcial. Mas é isso, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigada a vocês. A gente fica feliz de ter dado certo. E convido as pessoas a compartilharem o vídeo, ficar ligado aqui, porque a gente voltou com a temporada do podcast e a gente quer trazer essas entrevistas aqui e a gente ficou muito feliz de voltar essa temporada com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tá só começando, então aí se inscrevam no canal, acompanhem o Instagram, que vão ter cortes aí ao longo da semana e até o nosso próximo episódio.